Primeiramente, então, queria agradecer muito a Luciana, a professora Luciana, que articulou, foi muito entusiasta para viabilizar a nossa sessão de hoje. A toda a organização do CIT-100 também, né, pelo evento, por todo o apoio. E dar um salve aí para os meus colegas de mesa hoje, Cláudia e Rodrigo. Cláudia, que assim como Luciana é minha colega de trabalho, e Rodrigo, que eu tive o prazer de conhecê-lo no final do ano passado, assim como o acervo do Amorge, né, que vai ser abordado por ele. Bem, a minha fala hoje eu não trouxe PowerPoint, eu estou tentando ficar limitado, como é uma fala mais curtinha, de 20 minutos, é o meu roteiro aqui, que eu trago para vocês. O título da minha apresentação é Arquivos do Patrimônio no Labirinto da Preservação e do Acesso. Bem, para início de conversa, eu gosto muito de destacar a potencialidade que a palavra arquivo ela suscita na gente, muito além assim, da imagem clássica, né, que a gente primeiramente pode pensar, né, com um arquivo com os documentos antigos, né, esquecidos, com a sala quase com um depósito, né, mas eu gosto muito de valorizar a potencialidade de pensar os arquivos mesmo, seja através da natureza dele, aqui a gente pode estar falando de arquivos pessoais, privados, institucionais, do suporte também da materialidade desse arquivo, um arquivo de papel, um arquivo película, um arquivo digital, dos vários tipos também que os arquivos comportam, né? Podem ser um arquivo sonoro, um cartográfico, audiovisual, enfim. Entendê-los eminentemente os arquivos como um problema bom, sim, que a gente vai estar sempre lidando, de estar sendo gerido no presente, né? E eu gosto muito de recuperar também a fala do filósofo Derrida, que ele fala que o arquivo ele é bem taxativo, fala que o arquivo não é uma questão simplesmente do passado, né? É uma questão problemática para o futuro, né? Porque, afinal, a gente está lidando com as nossas inquietações, com anseios, promessas e responsabilidades que nos remetem muito com o amanhã. E, na minha fala de hoje, eu vou tentar fazer essa interface da nossa mesa, que é o patrimônio industrial, né? Fazendo uma interface com digamos, uma categoria, uma tipologia que que é o patrimônio documental, que é um tema assim recorrentemente muito periférico ainda no campo do patrimônio. Mas como a proposta da mesa é justamente a gente trazer essa discussão, é pensar em até que medida os arquivos existentes, né, em bens, em lugares, nas formas de estar e ser que remetem ao mundo do trabalho, né, remetem ao mundo das fábricas, oficinas, as formas de sociabilidade também, que permeiam questões políticas, econômicas e culturais de grupos sociais diversos, né, que compõem isso que a gente chama de um universo fabril, né, industrial, energético, que toca em questões de transporte, em meio científico, enfim, tudo isso que o patrimônio industrial suscita. E a ideia minha do labirinto, né, é justamente uma alegoria a isso aos trabalhadores, né, que se dedicam ao cotidiano dos arquivos, né, e aqui eu não destaco apenas os pesquisadores, né, que usufruem, que fruem os arquivos, mas especialmente os agentes que trabalham efetivamente naquilo que Nohar chama de, né, lugares de memória e que precisam fazer escolhas, né, a todo momento, e são decisões sempre muito difíceis, né, são verdadeiros dilemas, né, a serem feitos na preservação de arquivos. E eu também tenho uma proposta de trazer para a mesa de hoje um diálogo intertemporal com os anos 80, com a atualidade, a partir do tema dos arquivos. Por quê? Eu não pretendo aqui fazer, nesse curto espaço de tempo, um histórico, uma linha cronológica, nem mesmo um movimento de identificar causa e efeito entre os anos 80 e a atualidade. Mas é mais para a gente poder pensar em possíveis frutos, né, e também descontinuidades, né, que ocorreram na área da documentação nesse espaço de tempo, digamos, de 40 anos. E eu acho muito produtivo assim, a gente revisitar os anos 80, porque eu acho que ajuda a dialogar com o contexto contemporâneo, né, e até assim, muito diferentemente. Né, a década de 80 é taxada como uma década, pelo senso comum, assim, de década perdida, mas eu acho que para os arquivos, fundamentalmente, ela é uma década inspiradora para pensarmos no futuro dos arquivos também. E aqui eu destaco quatro pontos, rapidamente, só para esse convite desse diálogo intertemporal, que nos anos 80, mesmo ainda, um pouco antes dos anos 80, mesmo já existindo aqui no Brasil o Arquivo Nacional, né, que remete desde a época do Império,
mesmo já existindo um arcabouço teórico com os primeiros cursos de arquivologia nos anos 60, 70, e os intercâmbios também com outros países, fundamentalmente também na Europa, né, sobre o tratamento arquivístico, que começa muito no pós-Segunda Guerra Mundial, são nos anos 80 que isso tudo se intensifica muito, né? E eu acho que frutos assim, né, desse diálogo, né, dos anos 80, a gente percebe muito nos dias de hoje, ainda em que a área da documentação ela se torna mais palatável para outras áreas interdisciplinares, né, como não só a história, né, que é uma área fundamentalmente que sempre bebe na área de arquivos, mas também pensar os arquivos de uma maneira antropológica, de uma maneira filosófica. Então, eu acho que os anos 80 trazem muito essa pegada também. E é um contexto político muito favorável, né? Para pelo menos para uma proposição também de políticas públicas na área de arquivos, né? A gente tem os debates em torno da Constituição Cidadã, né? A luta pela democracia, demandas de diferentes grupos, né? E os arquivos eles têm muito nessa bandeira mesmo da necessidade de publicização de informações, né? Depois de anos de censura. Então, os arquivos eles nascem muito com essa perspectiva de democratização do acesso. E o acesso nos anos 80 é algo muito falado, repercutido no mundo dos arquivos. E se a gente for trazer para o contexto atual, né, ano passado, 2021, a gente completou 10 anos de lei de acesso à informação, que é uma conquista assim, também que, com as suas idas e vindas, com seus percalços, muito importante assim, no funcionamento dos arquivos, né? Não só para a democratização do acesso à informação, mas também para uma visibilidade maior, né? Já que o acesso é requerido, antes do acesso a gente tem que ter uma preservação adequada, né, dos acervos. Também ainda como um terceiro ponto, nos anos 80, a gente tem um amadurecimento daquilo que, ano passado também a gente teve uma efeméride aqui no Brasil de 30 anos da Lei de Arquivos, né, que foi o quê? Foi toda uma discussão técnica e também política sobre a necessidade de uma rede de arquivos mais ampliada, né? Não ficando também só na esfera federal, estadual, municipal, mas também pensando assim nos acervos que estão nessa malha, mas que também fogem, não são só acervos institucionais. E nesse papel o CONARC, né, que é o Conselho Nacional de Arquivos, tem um papel muito importante. E, por fim, e aí é onde eu chego um pouco no centro da apresentação, nos anos 80, no órgão federal de patrimônio, né, que é o IPHAN, aqui no Brasil, é o primeiro momento, assim, depois de 50 anos de IPHAN, em que a área da documentação ganha uma visibilidade interna na instituição. Era a época do dueto Promemória, IPHAN Promemória, e nos anos 80 foi criado o programa Prodocumento, que é o Programa Nacional de Preservação da Documentação Histórica, que eu vou falar agora um pouquinho aqui para vocês. O Prodocumento, na verdade, o que eu trago aqui são informações da dissertação de mestrado do nosso aluno, do PEP, do IPHAN, o Jean Bastardis, né, está lá no repositório, depois a gente pode disponibilizar. E o esforço do Jean, que defendeu há 10 anos essa dissertação, foi justamente de jogar luz para a área da documentação num órgão de preservação do patrimônio cultural. E aí o que ele identificou, né? O Prodocumento ele foi criado dentro de uma coordenação específica, então isso era um avanço muito significativo para a época, assim, né? Então o IPHAN muito voltado assim para a preservação de bens, né, materiais. Então os anos 80 no IPHAN, não por acaso, emerge uma área de coordenação de arquivos e bibliotecas. E o interessante também é que o foco não fica somente nos arquivos do IPHAN. O esforço, o movimento do Prodocumento é justamente de identificar, mapear, inventariar possíveis acervos documentais com potencial de conhecimento e de pesquisa. O Prodocumento ele é criado em 84 e ele vem meio que como uma herança de um centro de documentação que não era do IPHAN, na verdade. Ele era ligado à Universidade Cândido Mendes, aqui do Rio, e o nome do centro, que nos anos 70, que ele funcionava muito inspirado no CPDOC da FGV, né, que é referência aqui no Brasil, que é fundado em 75. Então, no final dos anos 70, é fundado esse Centro de Memória Social Brasileira, vinculado à Universidade Cândido Mendes.
E o Prodocumento ele vem muito de carona nessa perspectiva de inventariar, mas também de fomentar, criar fontes, né, sobre o universo da memória, daquilo que se chamava de memória social brasileira. E foi muito interessante assim, o trabalho do Prodocumento, porque, como eu falei, ele é voltado muito para fora do IPHAN também. E nesse mapeamento do que o Prodocumento realizou, começa em meados dos anos 80, vários arquivos concentrados aqui no Rio, mas também houve mapeamentos em outros estados brasileiros, mas era fundamentalmente em arquivos de instituições civis, né, voltados assim para atividades fabris, de sindicatos, né, de associações de trabalhadores formais e informais, também um trabalho também de pastorais de igreja, assim, com uma perspectiva mais progressista de política também. E foi era um projeto assim que, para além desse mapeamento, né, de acervos de interesse público e social, ele tinha uma perspectiva interdisciplinar das equipes montadas, né? Então, o Prodocumento ele funcionava assim, muito como uma consultoria a esses acervos, e eram acervos que estavam em risco de vida mesmo, acervos que poderiam se deteriorar, e era mobilizada uma rede assim, de preservação que tinha uma ideia de conservação muito interessante, né? Um diálogo interdisciplinar, envolvendo profissionais da área de química, biologia, arquivologia, conservação, restauração, entomologia, física, então era bem diversificado. E aí tinha essa bandeira realmente do salvamento dos arquivos, né? E o programa, o que era interessante, que ele fazia essa dobradinha da pesquisa, né? Viabilizava a pesquisa, mas também o tratamento, uma proposta de tratamento documental interdisciplinar, num contexto muito favorável, né? De redemocratização do país. O Prodocumento, ao mesmo tempo que os anos 80 ele é muito intenso, a gente tem no início dos anos 90, o Prodocumento, na verdade, assim, por várias questões, ele vai sendo esvaziado já no final dos anos 80. A gente tem a passagem um tanto traumática para um governo neoliberal, né, em que aí foi a pá de cal no Prodocumento, mas algumas sementinhas ficaram plantadas ainda, não só no IPHAN, mas também no Arquivo Nacional, na Fiocruz, na Biblioteca Nacional. Que sementinhas foram essas? A incorporação de técnicos, né, com esse perfil interdisciplinar, e também, por que não falar, já que a gente está falando de patrimônio industrial, de um maquinário super interessante, instigante para os laboratórios de conservação. Foi aí que o IPHAN também deu um passo muito importante. A gente tem um laboratório de referência aqui no Rio, junto com o Arquivo Central, em que foi herdeiro dessa experiência muito interessante, mas também muito breve, do Prodocumento. Né? E aí, trazendo, qual o sentido de trazer o Prodocumento para um contexto atual? Eu acho que tem muito numa perspectiva, assim, não para a gente não só ficar no saudosismo, muito pelo contrário, mas para a gente também criar uma certa força, né, diante de um contexto que a gente ainda... sei lá, falando um pouco, assim, até pessimismo, um tanto distópico, mas eu acredito muito assim, né, nessas experiências em contextos difíceis também, que a história, né, a nossa história, né, a gente já teve, mas para a gente também pensar em pontos de virada, né? Então, eu acho que, atualmente, né, como que a gente pode pensar os arquivos sobre o patrimônio industrial num cenário que não é fácil, né? É um cenário difícil, é um cenário também que colheu frutos bacanas, assim, né? São 40 anos de experiência, dos anos 80 para cá, mas que também houve muitas descontinuidades, né? E há muitos riscos, né, acontecendo. Eu penso assim, a gente está em 2022, né? Então, um exemplo assim, para trazer, que eu não vou abrir tanto esse flanco, mas só como exemplo, de repente a gente deixa para o debate. O acervo, por exemplo, da rede ferroviária, né? Que se a gente for alargar a rede ferroviária aqui no Brasil, para o conceito de patrimônio industrial tem tudo a ver. E são acervos assim, com quilometragens também, né? Gigantes, assim, e que, de uma certa forma, desde 2007, né, sofrem também com problemas, né? Desde a questão de prioridades, se os acervos dos bens imóveis são priorizados, como que ficam os acervos documentais.
tem esse cenário de dificuldade, mas também tem perspectivas. É que eu lembro, no caso do acervo ferroviário, há experiências muito bacanas no estado de São Paulo, que houve uma articulação entre o Arquivo do Estado de São Paulo, entre o Arquivo Nacional e municípios também que armazenavam nas antigas estações esses acervos, né? De pensar também que, passados, né, digamos assim, 40 anos, e o tempo, obviamente, não para, o tempo é sempre um elemento muito desafiador para os arquivos, né? As fontes não tratadas ontem, hoje, né, não é um discurso muito fatalista, elas podem nunca mais ser recuperadas, né? E a ideia da gente também criar e construirmos novas fontes, né, pensando no sentido alargado dos arquivos, ele é muito interessante também, né? Então, não à toa também que nos anos 80, né, e hoje a gente tem uma consolidação muito grande também dos projetos de história oral, né, pensando na produção dessas memórias também como fundamentais, né, para não só uma memória afetiva, mas uma memória que jogue luz também para essa documentação muitas vezes esquecida, né, essa documentação física ou digital também, né, que já nasce digital e que já tem problemas de preservação. E também uma alternativa, assim, até assim, nessa ideia de virada dos arquivos, é a própria alargar mesmo o conceito de documento, né? Não pensá-lo restrito apenas às informações cravadas no suporte, mas também pensar muito na materialidade das coisas, né? Numa abordagem histórica, né, que traga o documento para além dos arquivos, né, é um sentido expandido de arquivos. Eu acho que o patrimônio industrial suscita muito isso, né, no diálogo que tem com as cidades, enfim, com outros lugares, né, para além dos ambientes físicos, né. E, por fim, assim, também eu acho que é um trabalho que tem que perseverar sempre, né, que são trabalhos que como eu já trouxe, sofrem de descontinuidades, mas que são importantes, precisam ser sempre atualizados, né? Que é o trabalho de mapeamentos e inventários de conhecimento, né? Que os órgãos de preservação já fazem, mas que eu acho que sempre precisam de aperfeiçoamentos, e eu acho que ajuda a identificar, a tratar esse patrimônio arquivístico industrial, né? Com os vários qualitativos que ele merece. Fundamentalmente também, né, sempre lutar, a gente está num cenário difícil, mas sempre batalhar por esses editais públicos, né, demandar por eles, e pensando sempre no trânsito também da pesquisa com a área da documentação, né, que justamente consegue juntar esse equilíbrio tão almejado nos arquivos, que é preservar, né, o acervo e dar acesso ao acervo, né, sempre é um equilíbrio desafiador, mas que para os trabalhadores de arquivos ele é fundamental. E, por fim, eu acho também que, como fala final, eu acho que, além de valorizar, óbvio, né, o patrimônio industrial, a perspectiva do trabalho, eu acho que vale muito assim, a valorização do trabalho como valor, né? E aqui eu trago aquilo que eu falei no início, né? Esse trabalho de formiguinha dos preservadores que estão aí, né, os trabalhadores de arquivos, os documentalistas, os pesquisadores, que podem, sim, trazer muita dinamicidade, né, para as áreas, para que esse patrimônio industrial não fique apenas assim numa recuperação de uma antiga fábrica, de um antigo galpão, mas pensar esses espaços, né, ocupando os documentos, né, quem sabe como equipamentos culturais, museus, como centros de documentação. Eu acho que o desafio para o futuro pode ser um pouco apontar na transformação desses lugares como um espaço de documentos. Obrigado.